Na vasta extensão das geladas águas do Ártico, onde o tempo parece parar e o ar ressoa com um silêncio etéreo, vagueia uma criatura de beleza hipnotizante, escondida sob um manto de tons cinza e preto manchados, ostentando uma magnífica presa em espiral, o apêndice de outro mundo que pode chegar a impressionantes 3 metros de comprimento. Deslizando sem esforço pelas profundezas cristalinas, esse ser esquivo desafia os limites do que conhecemos, mergulhando em abismos insondáveis de quase 1.500 metros, transcendendo a mera existência, vivendo como a personificação de lendas e mitos, um portal para os domínios do desconhecido. Conheça o místico unicórnio dos mares gelados, o narval. Narvais. In the ocean, causing a commotion, 'cause they are so awesome. No! Narvais. Não, besteira. Mas alguém pensou nisso? Não, só eu mesmo. Tudo bem. O narval, Monodon monoceros, é uma majestosa baleia dentada de tamanho médio que encanta com sua característica distintiva, uma impressionante presa que se origina de um dente canino proeminente. Junto com a baleia beluga, o narval é uma das 2 espécies existentes da família Monodontidia, permanecendo como único representante do gênero Monodon. Habita as águas do Ártico, ao redor da Groenlândia, Canadá e Rússia, sendo seu lar o ano todo. O nome do narval vem do termo do nórdico antigo nar, que significa cadáver, devido à sua cor acinzentada que lembra a pele de um marinheiro afogado. Este mamífero encantador, justificando seu apelido, pode ser visto flutuando ou deitado imóvel na superfície do oceano, comportamento chamado repouso na superfície no verão. Ótimo termo. Etimologicamente falando, o nome científico Monodon monoceros tem suas raízes no grego, significando especificamente um dente, um chifre, em homenagem à presa espiral distintamente magnífica do narval. No folclore inuit, a origem do narval traz uma história fascinante. Segundo a lenda, uma mulher ficou presa pela corda do arpão durante a caça de um grande narval que se enrolou em sua cintura. Arrastada para debaixo da superfície do oceano, ela passou por uma transformação profunda, passando a fazer parte da espécie dos narvais. O nó de cabelo dela virou a icônica presa espiralada que sempre impressiona. Algumas comunidades nativas inuit ainda acreditam nesse mito até hoje. Embora os narvais sejam conhecidos por sua singularidade como habitantes do oceano, eles também possuem um charme hipnotizante devido à sua aparência notável, que cativa os observadores, exibindo uma mistura fascinante de cores com padrões manchados sobre o preto, toques de branco e marcas intrincadas em marrom escuro que criam um contraste impressionante em seu corpo. Narvais passam por transformação gradual ao amadurecer. A cor escura dos jovens vai clareando, com manchas brancas aparecendo no umbigo e na fenda genital. Com o tempo, essas criaturas mudam de cor e machos mais velhos podem ficar quase totalmente brancos. A evolução deu aos narvais uma adaptação única para navegar em ambientes gelados. Diferente de outras baleias, eles não têm nadadeira dorsal, o que facilita os giros, reduz a área de superfície e diminui a perda de calor. Os narvais têm uma crista dorsal rasa, o que facilita deslizar sob o gelo. As vértebras do pescoço deles são similares às dos mamíferos terrestres, pois ficam articuladas, ao contrário da maioria das baleias. Essa característica notável concede aos narvais uma flexibilidade extraordinária no pescoço, aprimorando ainda mais seus movimentos graciosos. Sendo classificados como baleias de porte médio, os narvais compartilham uma faixa de tamanho semelhante à das baleias beluga. Sem contar a presa proeminente, ambos os sexos costumam medir entre 4 e 5,5 metros. Em média, os machos tendem a ser um pouco maiores, medindo cerca de 4,1 metros, enquanto as fêmeas têm uma média de 3,5 metros. Essas criaturas notáveis possuem um peso corporal típico de adulto, que pode variar de 800 a 1.600 quilos, mostrando sua presença substancial no reino oceânico. A principal característica que destaca o narval é sua presa única e longa. Esse canino se projeta até o lábio em uma espiral helicoidal elegante para a esquerda.
Ao longo de sua vida, a presa do narval continua a crescer, atingindo comprimentos impressionantes que variam de 1,5 a 3 metros e aproximadamente 10 quilos. Apenas cerca de 15% das fêmeas desenvolvem uma presa, geralmente menor que a dos machos. Cientistas têm debatido por muito tempo o propósito biológico da presa do narval. Foram sugeridas várias hipóteses, como o uso como arma para abrir buracos para respirar no gelo marinho, auxílio na alimentação ou como característica sexual secundária. Uma análise detalhada mostrou que a presa é, na verdade, um órgão sensorial muito sensível. Ela possui muitas terminações nervosas que ligam estímulos da água do mar ao cérebro do narval, criando uma rede sensorial complexa. A fricção das presas observada entre narvais machos também é considerado um método de troca de informações sobre as características da água que eles atravessaram, em vez de uma demonstração agressiva de rivalidade. Em agosto de 2016, vídeos hipnotizantes feitos por drones capturaram pela primeira vez o comportamento de alimentação na superfície dos narvais em Tremblay Sound, no Nunavut, onde essas criaturas incríveis estavam habilidosamente utilizando suas longas presas para golpear o bacalhau do Ártico com um movimento rápido e irregular. Além disso, ao redor das presas, há vários pequenos dentes vestigiais em posições posteriores, ventrais e laterais, com formas variadas, mas que, no fim, não têm utilidade para a baleia. Enquanto habitam a serena vastidão das águas de invernada, os narvais exibem uma notável habilidade de mergulho, alcançando profundidades de 800 a 1.500 metros. Eles fazem isso mais de 15 vezes por dia, com essas expedições profundas durando aproximadamente 25 minutos, servindo como um testemunho da resiliência e adaptabilidade do narval. Além de mergulhar, os narvais usam o som para se orientar e buscar alimento. Com um repertório de vocalizações à sua disposição, eles navegam pela vasta paisagem oceânica e perseguem suas presas com precisão. Cliques, assobios, batidas, estrondos, chamados pulsados, sons de trombeta e guinchos ecoam pela água. Saindo das passagens de ar ao lado do espiráculo, essa sinfonia de comunicação auditiva ilumina a presença do narval, facilitando sua dança intrincada sob as ondas. Narvais têm paladar apurado e dependem de dieta específica para se alimentar. Suas escolhas culinárias focam no alabote da Groenlândia, bacalhau polar e ártico, choco, camarão e lula armada, mas às vezes incluem peixe-lobo, capelim e até pedras ingeridas acidentalmente durante a alimentação no fundo do mar. Como mencionado anteriormente, por não possuírem dentes bem desenvolvidos, os narvais utilizam uma estratégia astuta para capturar presas desavisadas. Eles se impulsionam em direção à presa, aproximando-se até que ela esteja ao alcance, e então a sugam habilmente para dentro da boca com toda a força, igual a um aspirador de pó, igual... Ótimo! Demonstrando a mesma determinação, os narvais exibem um comportamento feroz enquanto lutam por suas parceiras. No dia 1º de abril de 2012, o Dr. Wills Derrickson, um cientista dedicado, teve o privilégio de testemunhar essas criaturas magníficas, participando de uma exibição verdadeiramente sofisticada de duelo de espadas, se é que me entende, nas profundezas do oceano. Os narvais duelistas surpreenderam o Dr. Derrickson ao utilizarem suas nadadeiras para se moverem rapidamente em todas as direções, impulsionando-se para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, e até para cima e para baixo, tudo isso enquanto chocavam ferozmente suas majestosas presas. Em um momento impressionante, um deles chegou até a executar um incrível mortal para trás. Infelizmente, o vídeo registrando esse comportamento extraordinário foi destruído acidentalmente. Apesar de chamar atenção, essa observação gerou ceticismo por lembrar o conhecido método do narval de trocar informações de profundidade no mar, já documentado antes. A ausência de provas visuais aumentou o ceticismo sobre o incidente.
Embora pouco percebido, é fato que essas criaturas majestosas travam batalhas brutais ao competir por parceiros. Mas no caso dos principais predadores, como ursos polares, que miram nos filhotes de narval nos locais de reprodução, as orcas se unem para dominar grupos de narvais em águas rasas de baías, deixando os narvais frequentemente indefesos. Os perigos dessas criaturas majestosas foram registrados em vídeo por uma equipe científica e uma dedicada equipe de filmagem. No vídeo, um grupo de 20 orcas marcadas avança rapidamente para as áreas de criação no verão, onde vivem narvais e filhotes. A perseguição implacável faz as orcas encurralarem todos os narvais nas águas rasas, resultando em um ataque devastador que mata muitos de uma só vez. Para fugir de predadores como as orcas, os narvais adotam uma tática inteligente. Eles mergulham por longos períodos e se refugiam sob placas de gelo, não apenas confiando na velocidade para escapar. Os humanos também ameaçam seriamente os narvais. Vai entender, né? Parabéns, humanidade! Enquanto nos envolvemos em todos os tipos de atividades de caça, essas caçadas frequentemente priorizam a exploração comercial dos narvais, envolvendo a venda de sua pele, conhecida como mactac, assim como suas valiosas presas de marfim. A carne de narval é consumida e usada como ração para cães. Surpreendentemente, aproximadamente 1000 narvais são vítimas dessas práticas de caça todos os anos. Ao contrário, os narvais não são agressivos com humanos e não apresentam perigo. No entanto, eles também não demonstram um comportamento particularmente amigável. Quando narvais ficam presos em redes na costa da Groenlândia, eles mostram uma explosão de energia para se soltar, superando seu esforço habitual. De forma fascinante, pode confiar em mim. Uma vez soltos, seus batimentos cardíacos desaceleram muito, chegando a poucos por minuto. É estranho. Notavelmente, não há casos documentados de mortes de humanos resultantes de encontros com narvais. Hipoteticamente, é possível que um narval machuque ou até mate alguém, usando suas presas proeminentes ou vocalizações extremamente poderosas de até 236 decibéis capazes de paralisar instantaneamente qualquer pessoa próxima. No entanto, a probabilidade de que isso aconteça continua sendo altamente improvável. Durante a época de acasalamento, os narvais são conhecidos por serem uma espécie poligonândrica, em que um macho adulto acasala com várias fêmeas durante uma única temporada. O acasalamento vai de março a maio e a gestação dura cerca de 15 meses. As fêmeas dão à luz a cada 3 anos, o que torna o crescimento populacional lento. Esses padrões reprodutivos e outros fatores resultam em uma população global de narvais de cerca de 80 mil, sendo classificados como pouco preocupantes pela lista vermelha da IUCN. Obrigado por assistirem e é isso, vejo vocês depois. Bom, pelo menos espero, né? Ok, tchau. Balls, they are narwhals, narwhals. Just don't let 'em touch your balls.